Oi, gente! Eu me chamo Manu Chaves e hoje, no dia 1º de janeiro de 2026, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os maiores aprendizados que Deus colocou no meu coração nesse ano que se findou ontem, dia 31 de dezembro de 2025. Eu achei muito interessante a ideia de compartilhar isso com vocês, porque pode ajudar vocês nesse novo ano que se está iniciando. E se vocês quiserem compartilhar as suas experiências comigo, vai ser um prazer ler tudo isso aqui nos comentários. Ontem, mais ou menos uns 30 minutos antes de terminar o ano, eu peguei um papelzinho e escrevi as 5 coisas que Deus me ensinou e que foram assim mais relevantes para mim nesse ano. Então, vamos deixar de enrolação. E nesse vídeo, diferente de alguns outros, eu não escrevi um roteiro inteiro, eu separei alguns pontos e eu quero que seja como uma conversa, um vídeo um pouco mais diferente daquilo que eu costumo trazer. O primeiro ponto é que ciclos necessitam ter um começo e um fim. 2025 foi por muito tempo um ano que eu esperei e que eu temia bastante também, porque parecia que tudo ia se juntar e acabar. As coisas que eu passei anos investindo tempo nisso iam acabar simplesmente. Foi meu último ano no fundamental, no 9º ano, e apesar de eu continuar na mesma escola, muitos amigos vão sair e eu ficava com medo do que ia acontecer. Também o ano dos meus tão sonhados 15 anos, a minha última etapa das Mensageiras do Rei, na 4ª etapa, o meu último ano no curso de inglês que eu faço desde criança. Então parecia que tudo estava se juntando e ia acabar e eu não sabia o que ia acontecer depois. Então Deus me ensinou uma coisa que por muito tempo eu queria negar, que era o fim desses ciclos. Mas eu entendi que essas coisas acontecem pra gente crescer e pra gente avançar cada vez mais. Deus, Ele inicia as coisas na nossa vida, mas elas também precisam acabar. E quando a gente entende isso, tudo continua doendo. Continua doendo ver que meus amigos não vão estudar comigo todos os dias, que eu não vou estar mais fazendo aventura real, indo pro sábado pra igreja como mensageira do rei. E dói, só que a gente entende que é necessário e que vai ser bom no futuro, que vai ser bom no presente. Então esse foi o primeiro aprendizado que Deus colocou no meu coração, que por muito tempo eu temia muito. O segundo ponto é que crescer pode não ser tão assustador. Como eu comentei, esse ano foi o ano que eu fiz 15 anos e principalmente com as meninas tem uma cultura tão forte dizendo que a nossa infância está ficando para trás e a gente está desenrolar para a vida adulta. E eu tinha muito medo de chegar aqui e ver que faltou eu fazer muita coisa, que faltou eu aproveitar muita coisa. Então eu ficava me perguntando, Deus, por favor, que demore um pouco, Deus, que demore a chegar. Apesar de eu querer viver aquele momento, esse momento que eu tive meu aniversário com os meus amigos, com a minha família, mas eu ficava com medo, porque todo mundo também diz que depois dos 15 é tudo muito rápido. Ficava com medo de não aproveitar o suficiente. Mas Deus me ensinou que para tudo tem o seu tempo determinado, como diz lá em Eclesiastes 3. Deus determinou tempo para tudo. E quando a gente segue o tempo dele, tudo fica perfeito. Não que vai ficar bom o tempo inteiro, não que nós não vamos ter tribulações, mas que nós vamos ser alegres no tempo de Deus e crescer agrada ao nosso Senhor. E principalmente quando nós crescemos nos seus caminhos. Isso sim agrada a Deus. Então nesse ano eu posso dizer que entendi que crescer não é tão assustador assim. Não é uma coisa que eu preciso ter medo. Mas é claro que a gente vai ficar um pouco preocupado com as mudanças. Mudanças que acontecem no nosso ciclo social, que acontecem no nosso corpo, na nossa mente. Mas é só entregar tudo a Deus, que o tempo dele é perfeito e ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a ele. O terceiro ponto é que Jesus, em nossas vidas, não deve ser um segredo. Nesse ano eu passei a me perguntar se nos lugares que eu entrava, as pessoas conseguiam perceber que eu era cristã e que eu servia a Jesus. Eu comecei a me perguntar se mesmo se eu não citasse que eu era de uma igreja, que eu servia a Jesus, as pessoas conseguiam perceber alguma coisa diferente. E eu comecei a orar, a falar, Senhor, eu quero me parecer contigo, eu quero parecer contigo, eu quero que as pessoas vejam a tua luz por mim, não que as pessoas me vejam, mas vejam a ti, através da minha vida. E essa foi uma oração muito importante que eu fiz. Eu vou contar uma experiência que eu tive agora no mês de novembro. Eu estava voltando de uma viagem, então estava sentada no avião eu, a minha amiga que viajou comigo no meio, e uma senhora que eu não conhecia antes. A gente veio no voo conversando um pouco, e em nenhum momento eu citei que era cristã, que eu frequentava alguma igreja. Então, a gente foi conversando sobre cidades que a gente estava, sobre os destinos, estava conversando sobre o tempo também, o clima. E chegou o final do voo, a gente levantou para pegar as nossas bagagens, a gente percebeu que não tinha se apresentado, a gente trocou nossas redes sociais.
E ela me perguntou assim: você é cristã? Porque eu vejo alguma coisa de diferente em você. E eu falei que sim, falei qual igreja eu frequentava, e naquele momento me deu uma vontade tão grande de chorar, de alegria, não de tristeza, mas porque eu estava tão feliz. Porque o ano inteiro eu passei orando, dizendo: Senhor, eu quero me parecer contigo, eu quero que as pessoas vejam a tua luz através de mim. E naquele momento eu liguei para minha mãe, que estava aqui na minha cidade, e falei para ela ficou muito feliz. Eu queria chorar no banheiro do aeroporto de tão feliz que eu estava. E eu percebi que mesmo sendo uma pecadora, fazendo coisas erradas, pecando todos os dias, Deus me permite parecer com Ele. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, eu quero me analisar mais. Eu quero ver, Senhor, o que eu tenho feito. Eu quero que as pessoas vejam a Tua luz através de mim. Senhor, eu quero ser uma carta viva do Teu Evangelho. Eu quero ser uma Bíblia que as pessoas não vão precisar abrir. E naquele dia, eu entendi que o Senhor quer que nós nos pareçamos com Ele. Eu já sabia disso, porque está escrito na Bíblia. Mas eu vi na prática o que o Senhor estava dizendo. O quarto ponto é que a gentileza é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para abençoar outras pessoas. Esse ponto eu aprendi na prática, porque não era uma coisa a qual eu pensava muito. Não era uma coisa que eu achava que fazia muita diferença. Como eu comentei, eu me formei no ensino fundamental, eu cursei o 9º ano, e na formatura, era o marco, né, do final dessa etapa, eu fui a oradora da minha turma e as pessoas mais próximas a mim, meus colegas de turma, sabem que eu sou muito chorona. Então, naquele dia eu estava tão emocionada com os discursos dos professores, com os vídeos que apareceram, e estava tão emotiva. E na hora de pegar o certificado, uma pessoa que é muito importante para mim na minha escola, ela veio me entregar. Ela me abraçou, a gente tirou foto. E quando ela me abraçou, ela me disse que todas as vezes que eu falava com ela nos corredores, todas as vezes que eu via ela passando e ia lá falar com ela, elogiar sua roupa, perguntar se ela estava bem, fizeram diferença na vida dela. Que às vezes ela estava tendo um dia ruim, estava tendo uma semana ruim, mas era diferente quando ela via que alguém se importava com ela. E naquele momento, Deus me ensinou que Ele quer que nós sejamos gentis. Deus, Ele quer a gentileza agrada ao Senhor. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, a gente não sabe o que as pessoas estão passando. E apenas um simples gesto de gentileza pode mudar o dia daquela pessoa. E ela pode ver que tem pessoas que se importam com ela. Que nós, os crentes em Cristo Jesus, estamos ali prontos para acolhê-la e para amar as pessoas. Deus nos ensina a ser gentis. E esse foi um aprendizado mais prático que eu tive e que, apesar de eu achar que nem fazia tanta diferença assim, a pessoa veio me falar e disse que aquilo fez diferença na vida dela e que ela nunca vai se esquecer. Um simples gesto que às vezes eu fazia sem pensar, era basicamente automático eu ir lá e perguntar se ela estava bem. E naquele dia eu entendi que Deus, por meio da gentileza, Ele mostra o amor dele para as pessoas. Então, uma das coisas mais felizes, um dos testemunhos mais felizes que eu ouvi esse ano foi no dia da minha formatura, quando essa pessoa veio falar comigo e disse que a gentileza, ela faz sim diferença. O quinto e último ponto é que Jesus não quer que nós o sirvamos por sabermos fazer alguma coisa, mas por obediência a Ele. Essas palavras, esse aprendizado eu encontrei numa conversa cotidiana que eu estava tendo. E a pessoa disse que eu não tenho que servir porque eu sei fazer. Eu não tenho que estar no ministério de louvor porque eu sei cantar. Porque eu tenho que estar no ministério de mídia porque eu sei tirar foto. Ou sendo professora de EBD porque eu sei dar lição. Mas porque Jesus me manda fazer isso. Jesus não me manda fazer porque eu sei. Jesus me manda fazer porque Ele quer que Ele me permite fazer parte da sua obra. E fazer parte da obra do Senhor é maravilhoso. É muito maravilhoso. É a melhor coisa do mundo. E nessa conversa eu falei que estava sendo chamada para fazer coisas que eu nunca havia imaginado antes. E essa pessoa me disse assim: obedeça a Jesus. Se Ele tá te mandando fazer isso, é porque você tem que obedecer. Essas pessoas que estão falando com você não estão te chamando para fazer as coisas porque você sabe. Mas elas estão te chamando porque você tem obedecido a Jesus. E naquele dia meio que a ficha caiu. E eu entendi que eu não sou capaz de fazer nada sozinha. Eu sabia disso. Essas coisas têm escrito na Bíblia, por exemplo. Eu não sou capaz de fazer nada. Mas Ele me permite, porque Ele é tudo. Então, naquele dia, naquela simples conversa, que eu acho que a pessoa pode até não lembrar, mas marcou tanto meu coração, e Jesus falou tanto comigo naquele dia.
E foi porque eu entendi que eu não sei fazer nada. O que eu sei fazer não serve de nada. Se eu sei desenhar, se eu sei pintar, não serve de nada se não for para a glória de Deus. E naquele dia, realmente, eu aprendi que a gente não faz nada porque a gente sabe. E se a gente está fazendo isso é porque está errado. A gente faz em obediência ao Senhor Jesus. E se a gente não sabe, Ele manda a gente fazer, é porque Ele vai nos ensinar. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha aprendido e que essas palavras também tenham te edificado, assim como edificaram a mim. E eu vejo vocês, ou melhor, vocês me veem no próximo vídeo. E feliz ano novo!